Fala galera do curso FIC aqui do YouTube, né? Estamos aqui com vocês, professor Dixon Soares, para tratarmos, né, do texto literário, texto não literário, que na verdade, né, é a base ali da prova do Enem, né? Então você vai ter o acesso, né, às questões do Enem. Normalmente vamos trabalhar com uma questão, um texto para cada questão. No último Enem nós tivemos uma pequena modificação na prova de linguagem, em que se trabalhou com um texto e 5 itens, né? Então isso pode acontecer, de certa forma, tecnicamente não muda muita coisa, é só uma questão mesmo estética que nós vamos ter, de você acessar um texto e através daquele texto você responder mais de um item, né? Então vamos lá, esse conceito aqui de texto literário e texto literário, não literário é muito importante, porque basicamente nós vamos ter, girando em torno das questões, esses textos, né, que são literários. Quais são os textos literários que vão aparecer na prova? Já assim de cara para você perceber. São textos, né, de poesia, né? Os poemas vão aparecer na prova. Todo ano tem, é uma cobrança comum, então você tem que entender como é que funciona esse texto literário. Vão aparecer também como texto literário fragmentos de romance, de conto, de crônica, de fábula, até o texto teatral. Então, são textos literários. Os textos que não são esses que eu citei, vão ser textos não literários, que vão fazer o confronto, né, direto em relação ao texto literário. Mas nós vamos aqui conceituar para você entender. As fala disso, então, o Enem, basicamente, você tem textos literários e não literários, basicamente porque também você vai encontrar o texto artístico, né, a pintura, a escultura e tal, e aí foge um pouco desse regime de texto literário e texto não literário. O que nós vamos ter lá naquele texto é um texto artístico, né, que traz ali uma proximidade com o texto literário, mas não necessariamente seria um texto literário, beleza? Vamos aqui ao conceito, né? Então, o que é um texto literário? Como é que se marca? Gente, quando vai se escrever a literatura, você está fugindo um pouco da normalidade da escrita, né? Porque, por exemplo, a escrita normal, você encontra nas repartições, dos textos oficiais, é uma escrita que tem uma base da língua portuguesa oficial. Logo, nós vamos trazer aí o conceito de denotação, que é o sentido literal, o sentido real das palavras e dos contextos. Quando você constrói um texto literário, você está indo para o conceito de conotação, você está saindo do padrão normal da escrita, dos significados normais das palavras e está criando um outro universo. Então, o texto literário ele é caracterizado por ter, primeira coisa, uma linguagem conotativa, ou seja, as palavras tomam outros significados, né? Se torna outro universo, dentro de outro universo, e aí se cria a ficção, né? Tanto a ficção na poesia quanto na prosa. Vamos aqui às características do texto literário, vejam aí, acompanhem. A expressão estética da linguagem. Gente, quando se fala estética, se fala em arte. Então, é quando eu pego a linguagem e transformo, né, em elemento artístico, ou seja, eu saio do comum. Eu sempre brinco com os alunos que é o seguinte: uma pessoa comum, normal, uma pessoa comum, vai falar assim: caramba, eu tô cansado, né? Essa semana fiz muita coisa, eu estou muito cansado. É assim que uma pessoa comum fala. Como é que o texto literário vai falar? O tempo que se esvai na passagem do cotidiano. Ou seja, a linguagem está floreada, a linguagem está figurada. Então, a conotação vai fazer parte desse texto. Então, segunda característica, representa experiências humanas. Por quê? Porque você traz consigo a percepção de mundo, né? Então, você vai ter tanto a poesia quanto a prosa para manifestar isso, sair do comum, né? Evoca emoções profundas, explora contextos sociais, porque aí eu posso criar uma intenção de escrita ali que não seja a comum para refletir sobre determinado contexto social. É assim que vão se dar as escolas literárias, os movimentos literários, né? Que a gente estuda dentro da matéria de literatura. Utiliza recursos literários, que são recursos estéticos, que estão muito ligados, né, a, por exemplo, a figuras de linguagem, né, que vão diretamente se ligar à linguagem conotativa, ou seja, eu trago um universo de escrita fora do normal, do usual, do corriqueiro, né? Provoca reflexões significativas, nenhum texto literário é escrito sem nenhuma intenção, né, que não seja também a reflexão sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas e até sobre o próprio processo de construção literária, né, que nós chamamos lá o famoso metapoema, né, a metalinguagem, quando a função metalinguística entra no texto literário. É um texto literário refletindo como se fazia aquele texto.
Então, as reflexões marcam essa construção do texto literário. E, evidentemente, que o leitor, absorvendo isso, vai criar as sensações artísticas, né? Tanto vindas, né, oriundas de quem escreve, de quem constrói esse texto literário, quanto essa recepção que você vai ter em relação à leitura. Aí, marcar, né, entender que o texto literário ele requer uma atenção maior, ele requer um leitor mais atento, ele requer um leitor mais preparado para entender ali as nuances do texto, né? Porque normalmente não vai ser entregue de forma tão simples a linguagem, né? Vai ter um pouco de rebuscamento e aí essa percepção requer um pouco mais de atenção na hora da leitura do texto, quando, né, as questões vierem apresentarem esse texto literário. Então, comentando aqui rapidinho com vocês sobre a linguagem e o estilo. Então, você fala estilo, vem ali da construção, a forma como é criado esse texto. Então, a literatura utiliza uma linguagem figurada, estou marcando aqui para você, dê pausa e anote, né, se ligue, figurada, conotativa e estilizada, ou seja, eu escrevo de forma diferente, fugindo da normalidade da escrita padrão, da escrita cheia de regras, da escrita protocolar. E que vai além da comunicação simples. A escolha cuidadosa de palavras e a aplicação de figuras de linguagem como metáforas e aliterações cria uma experiência estética, gente, que provoca emoções e reflexões profundas no leitor. Então, o texto literário, quando ele nasce, a construção dele é justamente para quebrar com paradigmas da normalidade, né, da naturalidade, da padronização do texto. Ele fica livre na construção. E isso, para nós, como leitores, né, gera o quê? Um pouco mais de empenho, um pouco mais de afinco para entender. Então, quando eu estou falando da prova do Enem, eu vou ter lá poemas, eu vou ter lá fragmentos de romances, fragmentos de contos, de crônica, né, de texto de teatro, e eu preciso ter essa percepção. A depender do comando da questão, eu vou ter que lançar a mão desse conhecimento prévio, desse entendimento que eu estou lendo ali no texto, não um texto padrão, não um texto cheio de regras significativas da gramática, e sim um texto livre, né? Um texto que vai levar você a uma experiência, a uma percepção de outras realidades possíveis. Então, em contraponto com o texto literário, vem o texto não literário, que é o que, Wilson? Todo texto que não é literário. Pô. Então, vamos lá, reportagem, notícia, artigo de opinião, artigo científico, resenha, enfim, resumo, todos sinopse, né, todos os textos que não são literários. Não é literário, se chama texto não literário. Esse é um assunto que você vai lembrar se estou no seu primeiro ano do ensino médio, né, em que se divide texto literário, texto artístico, texto com linguagem figurada, o que sobrou? Texto não literário, texto não artístico, texto com linguagem denotativa. Beleza? Vamos aqui, olha. Então, qual é a proposta desse texto literário? A criação de universos imaginários é fundamental na literatura, permitindo que os autores transportem os leitores para realidades alternativas. Essa habilidade de construir mundos não apenas estimula a imaginação aqui, né, mas também oferece uma plataforma para explorar questões existenciais e sociais, enriquecendo a experiência literária. Eu botei aqui, né, da ficção, romances, contos, crônicas e fábulas, né, porque eu estou direcionando para a prosa literária, né, que traz esse universo do contar a história, do apresentar personagens. Então, isso traz para a gente ali uma relação com o imaginário, né, uma fuga dessa realidade comum, indo para a percepção da ficção dentro da literatura. Aí aqui, fazendo um contraponto, mostro aqui para vocês os textos não literários. Então veja, o texto literário, ele tem como propósito, né, criar em você uma reflexão, né, criar em você um degustamento da arte da escrita, certo? Já o texto não literário, que eu estou mostrando aqui agora, é uma construção objetiva, que tem como função comunicar e informar. Aí aqui o conceito, leia com calma. Texto não literário é um tipo de texto que tem como objetivo principal transmitir informações de forma objetiva e clara, sem a preocupação com a estética ou a criatividade típicas da literatura. Você vê que o conceito aqui já vai lhe falando, então você já viu isso na aula, está revendo aqui, então lembre-se disso, né? Que não há uma preocupação estética nem criativa, é apenas ser objetivo. Esses textos são geralmente utilizados para informar, instruir ou comunicar fatos e dados de forma direta e eficaz. Está vendo como o conceito do texto não literário faz ali um contraponto direto com o texto literário? Aí aqui eu exemplifico para vocês, para a gente concluir. Veja só.
Exemplos de textos não literários incluem, aí veja, esses daí frequentam normalmente a prova do Enem. E se você chegou até esse canal, é porque você está interessado em saber, olha, o que está acontecendo no Enem. Enem, pessoa fique aí, já tá ligado já, né? A camisa aqui já lhe diz muita coisa. Então, veja só vou listar para vocês. Artigos de jornal e revista, né, é um texto não literário. Relatórios técnicos e científicos, texto não literário. Documentos oficiais administrativos, texto não literário. Manuais e instruções, não literário. Notícias e comunicados de imprensa, não literários. Esses textos tendem a ser mais diretos e objetivos, utilizando uma linguagem clara e concisa para transmitir as informações necessárias para o leitor. Por isso que quando na prova do Enem caem os textos não literários, normalmente os itens, né, as questões, vão oferecer uma facilidade maior na hora da resolução. Por quê? Porque são textos muito claros, muito objetivos, contrapondo o conceito do texto literário, que traz ali o elemento da criação, o elemento da conotação, da linguagem figurada, que leva você a outros universos, a outros pensamentos, a outras reflexões. Beleza, galera? É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado até agora. Espero que eu tenha contribuído. Isso foi o texto literário e o texto não literário aqui no canal do FIC. Continue aí plugado com a gente, né? Acompanhando, nós estamos aqui para ajudar.